No one can escape time. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears and cover your eyes. And so it begins. Memento Mori. Viva, porém lembre-se de que um dia morrerás, então aproveite o tempo que ainda te sobra e viva o momento presente. Essa é uma lição de vida que ficou evidente pra mim lá nos meus 15 anos de idade, quando eu joguei um dos meus jogos favoritos de todos os tempos pela primeira vez, Persona 3. Foi a partir dessa experiência aí que eu percebi a importância de viver o momento e dar o devido valor a ele, de aceitar a ideia de que uma hora o meu fim vai chegar e que eu devo viver o máximo e da melhor forma que eu puder, respeitando o fardo e o presente que é o tempo. Muitas pessoas falham constantemente em conseguir entender isso, e nesse vídeo eu vou explicar esse conceito para você usando de jogos eletrônicos como uma base. Então vamos lá. Algo que faz parte da natureza dos jogos é a aventura, a dificuldade, a experiência que você adquire e o desafio, aspectos que são importantes e inerentes ao sentido do que um jogo é, desde o seu desenvolvimento. Você enfraquece esse sentido sempre que você pesquisa a solução de maioria das fases, de como é que passa nelas, quando você sai pesquisando a melhor build, com as melhores armas, melhores sets de armadura, melhores mágicas, melhores companheiros, melhores NPCs, melhores cidades pra fazer isso, pra fazer aquilo, blibibi, bobobó. E quando você também pesquisa estratégias e glitches que te fazem derrotar um chefe que você deveria levar pelo menos uns 20 minutos pra derrotar, mas graças ao seu hackzinho você conseguiu em 2 minutos. Veja bem, não tem nada de errado com essas coisas. Pesquisar uma build OP não desfaz o jogo completamente pra ninguém, exceto se for a sua primeira vez jogando, porque o problema surge quando fazemos isso antes mesmo da gente se permitir experimentar e errar por conta própria. E o mais curioso é que quase ninguém se lembra da quantidade de dano exato daquela build mais forte que você fez há 5 anos atrás em um jogo específico, mas muitos se lembram da primeira vez que encontraram um personagem extremamente marcante, ou então da sensação de entrar em uma dungeon desconhecida pela primeira vez, ou quem sabe até daquela boss fight que levou horas para você conseguir vencer o chefão. O que permanece não é a eficiência daquela experiência, é a própria experiência em si que você está vivendo. Você entende que você não está de fato aproveitando a exploração e a aventura em si, você está literalmente rushando sua experiência por algum raio de motivo. A gente já vive na geração mais ansiosa de todas e estamos passando ainda pela geração digital de brain rot e dopamina ultra mega fácil. Será que vale a pena levar para os jogos a mesma ansiedade que já domina tanto grande parte da nossa rotina? Você provavelmente até já pagou pelo jogo. Se não pagou com o dinheiro, se é que você me entende, pagou com o seu tempo. Então por que você vai acelerar uma experiência que deveria ser puramente divertida e desafiadora? Jogar deixa de ser uma experiência divertida quando você deixa de ser o jogador aventureiro e passa a ser o colecionador de títulos. Então, zerei 5 jogos em menos de um mês, platinei 20 jogos em tempo recorde, tenho 50 jogos zerados na minha biblioteca de game da Steam, fiz uma build OP nesse jogo e derrotei o boss final em um mísero único hit. Esses títulos realmente estão te levando para algum lugar? Ou eles só estão servindo para fazer você esquecer o real motivo pelo qual você sequer abriu o jogo para início de conversa? Você realmente precisa ser uma máquina de produtividade agora, nesse momento, jogando esse jogo para se divertir, teoricamente? Você joga jogos competitivos online para se divertir com os amigos ou para cair de nível na ranked, sair fidando o time inimigo e dormir com o sangue fervendo de raiva? Você tá jogando pela diversão ou porque o jogo é mais rápido, prático e faz com que você não tenha que pensar e nem prestar muita atenção, diferente de algum jogo focado em história, por exemplo? Entende que utilizar a desculpa de tenho pouco tempo disponível no meu dia para jogar não justifica o fato que você não tá realmente aproveitando de verdade? Não só você tem pouco tempo, como tá gastando ele em uma experiência corrida e com muito menos sentido, ao invés de investir esse tempo em um jogo que te faz criar laços com as pessoas, ou interpretar, entender e sentir a história de um jogo e seus personagens e aquele desenvolvimento de personagem, ou puramente só se divertir, sem se preocupar
preocupar em zerar o jogo enquanto checa o seu relógio. Talvez a forma como a gente joga um jogo diz muito sobre como a gente vive em si. Assim como a gente pula de etapas e fases em um jogo para chegar mais rápido ao final, muitas vezes a gente acaba fazendo isso na nossa própria vida, sempre correndo para o próximo objetivo, sem perceber o que está acontecendo agora, no presente. Jogar é um hobby mágico. Ele permite com que você fuja temporariamente da sua realidade para se imergir em outra completamente diferente. Jogos carregam com si exemplos de histórias e mensagens, como a que eu previamente citei, né, no começo do vídeo, com o potencial de inspirar pessoas a desenvolverem habilidades, criarem sua própria história ou até descobrirem filosofias da forma mais imersiva possível, que são jogos. E quando digo fugir da realidade, eu não me refiro a covardemente ignorar todos os seus problemas e tudo de importante que te preocupa e te estressa, mas sim de se permitir viver algo diferente, mesmo que só por alguns minutos ou horinhas, visando reiniciar sua bateria vital, né? E revigorar sua vontade de seguir em frente, independente do que te espera. Talvez seja por isso que Persona 3 tenha me marcado tanto quando eu era mais novo, porque no fundo, aquele jogo nunca foi sobre apenas enfrentar sombras ou salvar o mundo, era sobre aceitar que tudo tem um fim, que as pessoas entram e saem das nossas vidas, que os momentos passam, e justamente por isso que eles têm valor. Memento mori. Lembre-se de que você morrerá. Não como uma mensagem pessimista, mas como um lembrete de que o tempo é limitado. E se o tempo é limitado, talvez não faça sentido passar a vida inteira correndo pro próximo objetivo, seja dentro ou fora dos jogos. Porque no fim das contas, ninguém se lembra de quantos jogos zerou, quantas platinas conseguiu, ou quantas partidas ranqueadas venceu. O que realmente permanece são as experiências, as histórias que a gente vive, as pessoas que conhecemos, os desafios que nós superamos, os momentos em que estivemos verdadeiramente presentes. Então, da próxima vez que você abrir um jogo, tenta não pensar em terminar o mais rápido possível. Tente simplesmente vivê-lo, porque assim como qualquer boa aventura, é a própria jornada que realmente importa, e não o fim dela. Muito obrigado a você que ficou até o fim do vídeo. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis trazer como reflexão e eu espero que você se sinta à vontade para argumentar, contra-argumentar, opinar nos comentários da forma como você preferir, contanto que mantenha o respeito. Em geral é isso, peço que não esqueça de dar o like e se inscrever caso você tenha realmente curtido esse tipo de conteúdo. E eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau. Fui!